Eu sou a Beleza Universo com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é sucessão presidencial no impeachment. E como bônus, quem será o vice do vice? Bom, o senhor Dilma Rousseff, né, já está tomando o caminho da roça. Inevitável. E quem sucede a presidente é o vice-presidente da República, conforme o artigo 79 da Constituição Federal. E quem é o vice? O senhor Michel Temer. Só que o senhor Michel Temer vai assumir, e vai assumir já com as sombras, né, de um outro impeachment. E se ele for impedido? Ficamos sem pai nem mãe? Quem assume? Bom, vou contar para vocês um segredo. Na verdade, os únicos que podem ir do começo ao fim do mandato é o presidente e o vice-presidente. O presidente do começo ao fim e o vice-presidente da onde esse parou e continuar até o fim. Mas ninguém pode ir até o fim do mandato. Então mais ninguém pode ser presidente. Então o que acontece? Se caem os dois, eleições. Se o vice-presidente cai na primeira metade do mandato, os 2 primeiros anos, então terá eleições diretas, que serão abertas no prazo de 90 dias. E se ele cair na segunda metade do mandato, nos 2 últimos anos, aí terão eleições indiretas, abertas num prazo de 30 dias. E quem escolherá o presidente será o Congresso Nacional, entre seus pares. Então teremos um presidente, deputado ou senador. Mas você vai me perguntar, mas espera aí, eu andei vendo vídeos aí, eu estudo e tal, tem uma linha sucessória, quando sair um, poderá entrar o Cunha, poderá entrar o Renan Calheiros, poderá entrar o Lewandowski. Não, calma aí, são coisas diferentes. No artigo 80 existe sim uma sucessão de substitutos eventuais. Então, o presidente não podendo assumir suas responsabilidades, entra o vice-presidente. Se o vice-presidente não puder, entra o presidente da Câmara dos Deputados. Se ele não puder, entra o presidente do Senado. Se ele não puder, entra o presidente do Supremo Tribunal Federal. E se ele não puder, entram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, existe sucessão, só que são coisas diferentes. Uma coisa é a sucessão. Sucessão só existe entre presidente e vice-presidente. Agora, substituição eventual existe em relação a todas essas autoridades. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles têm duas funções, esse grupo de pessoas. Duas funções. Uma função ordinária. Qual é essa? Função normal que a gente vê aí, quando o presidente ou o vice, supor que a Dilma ainda estivesse aí ativa, né? A Dilma e o Temer viajam lá para a ONU e a Dilma vai falar lá sobre estocamento, aquelas histórias todas lá. Entra o próximo da fila, que é quem? O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha. Ele vai ficar sim como presidente. Vai ficar como presidente só para questões administrativas, porque são poucos dias, 3, 4 dias de viagem, vai ficar lá, né, despachar alguma coisa, mas só, ele não vai trocar ministério, não vai ser presidente. Aí vamos supor lá que esses dois lá levem Eduardo Cunha nessa viagem. Aí entra Renan Calheiros. E vamos supor que esses 4 peguem dengue. Aí entra o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que vai ficar inclusive todo esse período de dengue. Mas ele vai fazer isso que eu falei, ele vai despachar, ele vai, né, conversar lá com algumas lideranças, mas só vai repassar isso para o presidente quando ele voltar. Então é só isso. Essa é a função ordinária. E qual é a função extraordinária? A função extraordinária é essa que eu mencionei. São eles que vão dar abertura às eleições no prazo de 90 dias, ou no prazo para eleições diretas, ou no prazo de 30 dias para eleições indiretas. São eles. Então saíram
os dois figurões, que são só esses que podem governar. Só a chapa que pode governar. Sai esses dois, pronto. Aí abre essa possibilidade desses que estão aí nessa linha de substitutos eventuais para atuarem nessa forma de chamar as eleições. Então vamos supor lá, a Dilma vai sair já agora, o Temer entra e também sai. Aí nesse mesmo tempo lá acontece aquilo que estamos esperando também, que o Cunha perca o mandato. Ele perdendo o mandato, que vai cair na mão de quem? Renan Calheiros. O que ele vai fazer? Ele vai abrir as eleições. Ou 30 dias, na segunda fase da segunda parte do mandato, ou 90 dias para as eleições diretas. Ele vai abrir as eleições e vai lá assumir essas responsabilidades de tocar as eleições. Ele vai ser o chefe das eleições. Então ele que vai dar as cartas lá com o TSE e tal. Mas ele que vai ficar ali no comando. Mas só isso. Ele não vai mudar ministério, não vai fazer nada. A função dele vai ser essa. A questão das eleições. E pronto. E ele vai colocar na biografia dele que ele foi presidente por tantos dias e tal. Mas só. Então não tem essa outra função de ir até o final. Então essa questão que colocaram lá, né, o boato que o Tiririca poderia ser presidente. Colocaram o boato lá que depois do Supremo Tribunal Federal, o deputado de maior votação poderia ser o presidente, contanto que tivesse reputação ilibada. Quem é o mais votado é o Celso Russomano, mas ele foi condenado pela justiça por peculato, isso é verdade. Aí cairia no Tiririca, que não tem nada. Então ele seria o presidente do Brasil até... E ele, que é um humorista, comediante, caiu nessa brincadeira e escreveu uma carta aberta à nação, dizendo lá com linguagem, né, de Academia Brasileira de Letras, né, que teria toda essa corrupção, mas ele se sentia preparado para assumir esse cargo magnífico, com todas as funções que eles são afeitas e tudo mais. Não foi ele que escreveu, foi a assessoria dele que escreveu. E a assessoria dele é pueril, a assessoria dele é burra, porque a assessoria dele não sabe nem a Constituição Federal, nem leu as prerrogativas do presidente, e muito menos aí essa linha sucessória, que nada menciona sobre deputado de maior votação. Eu também não caia nessa. Então, por fim, é isso. Não caia também nesses vídeos que você vê na internet aí, dizendo, não, mas tem a linha sucessória, quando cai um entre o outro, sai um entre o outro, sai um entre o outro. Não é uma linha sucessória. Não é sucessória igual lá na Rainha da Inglaterra, lá, que tem uma sucessão. Se a rainha morre, entra o primogênito, se morre, entra o outro. Não é assim. Só tem dois na sucessão. Só dois. Presidente e vice. Caiu, essas pessoas vão só fazer... funções administrativas, que é o que? Abrir eleições e, né, fiscalizar as eleições. Só isso, mais nada. Então, está findado. Agora vamos lá, né? Aí quem será o vice do Temer, né? Todo mundo pergunta, quem que é o vice do Temer? O Temer vai ser o presidente, ele vai ter que ter um vice. E o vice vai ser quem? O próximo na linha sucessória, que é, né, Eduardo Cunha. Mas Eduardo Cunha não é sucessor, ele é substituto eventual, assim como o Renan Calheiros, como todos os outros. Então, não vai ter vice, não vai ter golpe, não vai ter vice. Vai ser só o Michel Temer, auxiliado por seus ministros, só, mas não vai ser auxiliado pelo vice. Ele vai ser auxiliado pelos ministros e, quando ele viajar lá, ele não vai estocar vento, que eu tenho certeza que ele não vai fazer uma besteira dessa, mas quando ele viajar, aí sim, Eduardo Cunha assume, ou Renan Calheiros assume, ou, sei lá, o Lewandowski, dependendo das condições. Mas é só para assumir, para isso aí, alguns dias. Ele vai ficar 10 dias nos Estados Unidos. Ele vai ficar lá despachando. Só. Não, como eu falei, aí serão as funções ordinárias dos substitutos eventuais. Mais nada. Não haverá sucessor. Sucessor só haverá se tiver a próxima chapa, uma próxima eleição, um próximo presidente. Tá certo, pessoal? Um grande abraço. Ó. Tchau, tchau.